o senhor vai mais tarde. Boa noite a todos. Bem-vindo à palestra, 29ª palestra em português, que será proferida pelo reverendo Kajiwara Sensei. Obrigado pela presença de todos. Daremos então início à palestra dessa noite. Inicialmente convidamos todos para de pé entoar Shishu. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, pessoal de Cafelândia, Banho B, também os alunos do Nichio Gakko, que vieram hoje prestigiar a última palestra de 2012, que será proferido pelo Kajiwara Sensei. Agradecer a presença de todos. Também, Kajiwara Sensei, muito obrigado pela sua presença. Dona Noena, que sempre tem acompanhado Kajiwara Sensei. Então, vamos passar a palavra para Kajiwara Sensei. Sensei, dois, me shimasu. Princípios das crianças do Buda. As crianças do Buda ouvem os ensinamentos com o coração aberto. As crianças do Buda cumprem os compromissos sem falta. As crianças do Buda falam sempre a verdade. As crianças do Buda realizam suas tarefas com boa vontade. As crianças do Buda têm sempre o coração bondoso. Namah. Muito boa noite a todos. Com imensa alegria e prazer estamos aqui hoje nesse 29ª edição, 29ª edição de palestra em português aqui no templo. Faz mais de 4 anos que a gente está aqui tendo essa oportunidade, e hoje especialmente as crianças do Nichio Gakko vieram um número bastante grande, Então, muito obrigado pela presença de vocês. E eu tinha falado, na verdade, que da vez passada, na última realização, queria falar um pouco sobre o Nenbutsu. Só que, como o Kayama Sensei pediu, que dessa vez viriam bastante crianças, e tentasse fazer uma coisa que fosse mais voltada para jovens também poderem entender, Bom, eu espero ter preparado alguma coisa assim, mas a gente vai falar então, claro, sobre o budismo, que é o ensinamento do Buda. Pode virar. Vocês sabem que, mesmo dentro do budismo, a nossa escola então chama-se Jodo Shinshu, ou traduzimos hoje como Shin Budismo da Terra Pura. Bem, então, mais uma vez, boa noite a todos, Espero que vocês possam estar lendo, não vou ficar lendo tudo assim, mas vou tentar acompanhar através desses slides, mas espero que nessa última palestra deste ano a gente possa aproveitar bastante nessa noite, ouvindo um pouquinho do ensinamento do Buda. Bem, quando o príncipe Siddhartha Gautama, há mais de 2.500 anos atrás, na Índia, ele nasceu, ele disse que deu 7 passos para as 4 direções, dos pontos cardeais, e apontou com a mão direita o céu e a mão esquerda a terra, e disse mais ou menos assim: entre o céu e a terra eu sou único, digno e venerável. Aí, como ele nasceu como um príncipe, viveu dentro de conforto e luxo dentro do palácio durante 29 anos. Só que aí ele
ele deparou com uma situação, né, de encontrar com as dificuldades, a realidade da vida, né? Aí o que ele encontrou então? A velhice, a doença e a morte, né? Aí quando ele deparou com essas situações da realidade da vida, ele foi buscar, né, qual que é o verdadeiro sentido para essa existência, né? Aí ele tinha de tudo na vida, né? Só que ele abandonou o conforto, o luxo que era dentro do palácio. Tinha família, né? Esposa, filho. Ele abandonou. Tinha poder e tinha bens materiais também, né? Claro. Só que ele abandonou tudo isso. E durante 6 anos ele viveu dentro da floresta, praticando, assim, coisas tão difíceis, né, para a gente fazer, que ficar sem comer, por exemplo. Então ele ficou assim, de pele e osso, né? Ficou quase assim, numa situação que ele estava quase morrendo já, né? Só que aí ele viu que não tinha sentido fazer essas práticas tão difíceis e resolveu então abandonar essas práticas e sentou debaixo de uma árvore, né, da sabedoria, para meditar, para encontrar o verdadeiro sentido à vida. Aí finalmente ele deparou, né, e despertou para a verdade, tornando-se Buda. Então ele passou a ser chamado de Buda Shakyamuni, né? Bem, aí depois que ele se tornou Buda, ele começou então a ter várias pessoas que começaram a seguir o seu ensinamento, vários discípulos, né? E um dos discípulos que foi muito importante para o ensinamento foi Ananda, né? Que era na verdade um primo dele. E um dia o Buda Shakyamuni, junto com esse Ananda, né, o discípulo, estavam caminhando pela estrada, né? Aí ele viu, né, um animal puxando uma carroça, uma carga bastante pesada. Aí eles viram que, apesar de puxar uma carroça pesada, ainda por cima, o dono desse animal estava dando chicotadas, né, no animal, para que ele pudesse caminhar mais rápido. Aí, observando essa situação tão triste, né, o discípulo, o Ananda, falou assim: ai, como é triste isso, né, que coitado, né? Aí o Buda ouviu essa lamentação e parou de caminhar. Depois voltou-se para o lado do Ananda e pediu para que ele pegasse, né, em palma de sua mão, a areia que estava no chão. Aí, sem entender o que o seu mestre estava querendo com isso, mas o discípulo fez de acordo com o pedido, né, e encheu uma das palmas da mão com a areia que estava no chão. Aí Buda então perguntou para ele: Ananda, né, existe mais areia na palma da sua mão ou areia no chão? Então, com toda a seriedade, né, o discípulo respondeu que as areias do chão tinham muito mais quantidade, né, quantidade maior do que os que estavam na palma da mão. Então o Buda disse o seguinte: é isso mesmo, Ananda, né? Os seres que recebem a vida neste mundo estariam na proporção das areias que estão no chão, mas os seres que recebem a vida nessa forma humana estão na proporção dos grãos de areias que estão na palma da sua mão. Bom, vocês sabem que esse ano, né, dito assim, que completou 7 bilhões de pessoas nesse mundo, né? Então, em todo o mundo existem muitas pessoas, mas se a gente comparar com outras formas de vida, né, vida animal, por exemplo, existem muito mais, né, outras formas: peixes, aves, passarinhos, né, flores, plantas, né, inseto, então, tem de monte, né? Se você vê assim uma colmeia assim, de abelha ou um formigueiro, parece que dentro só daquele formigueiro, daquela colmeia, parece que tem um número muito maior de seres, né, do que uma cidade, assim, um número de pessoas, né?
Então, quer dizer, os seres que estão vivendo nessas outras formas de vida, realmente a quantidade é muito maior do que os seres humanos. Então, portanto, é muito difícil, né, a gente receber a vida nessa forma humana. E nós estamos aqui nessa forma humana. Então isso é uma grande felicidade, na verdade. A gente deveria estar agradecendo, né? Aí em seguida, o Buda pediu, né, para que o Ananda pegasse a ponta do dedo da outra mão, né, e quer dizer, com a unha, né, pegasse um pouquinho da areia que estava na palma da mão, né? Aí feito isso, né, vendo que o Ananda tinha feito conforme o pedido, então o Buda agora perguntou mais uma vez para ele: e agora? Existe mais grãos de areia na palma da mão ou na ponta do dedo da outra mão? E Ananda então respondeu mais uma vez, né, que os grãos de areia da palma da mão, porque existia muito mais quantidade, né, do que restaram na ponta do dedo, né? Aí o Buda então disse para ele: mesmo que, né, tenham pessoas, né, nasceram nesse mundo, aquelas pessoas que vão receber oportunidade, condição de encontrar, de ouvir o ensinamento do Buda, que é o Dharma, estão na proporção, né, dos grãos de areias que restaram na ponta do dedo da outra mão. E nós estamos aqui também, né? Somos então como se fossem esses grãos de areias da ponta do dedo da outra mão, né? Então isso é motivo para a gente ficar contente, ficar alegre, né? O fato de a gente estar vivendo essa vida na forma humana e principalmente poder agradecer cada instante dessa vida, né? E realmente a gente está assim, aqui nesse momento, vivendo essa vida na forma humana. E ainda mais hoje, esta noite, estamos aqui podendo receber a chance de ouvir um pouquinho do ensinamento do Buda, né? Então isso foi o significado, né, que o Buda falou, né, naquele momento que ele nasceu, entre o céu e a terra sou único, né? Que cada vida neste mundo, embora possa parecer que existem várias vidas, mas cada um recebeu essa vida individualmente, uma vida única, cada um, que é uma vida sagrada, né? Tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, né? E principalmente nós, seres humanos, temos essa possibilidade de encontrar, de ouvir os ensinamentos do Buda e saber encontrar o caminho da valorização verdadeira dessa nossa vida existencial, né? Aí talvez vocês que estão aqui hoje, né, participando também, e claro, frequenta já talvez muito tempo aqui esse tempo, né, de Lins, seja no grupo do Bukyokai, seja em Kai, Bukyo Senenkai, ou mesmo Nichoga, né? Vocês estão aqui participando. Aí pode pensar assim que é tão simples, né, estar aqui participando das atividades do templo. Mas espero que, com o que vocês ouviram, né, dessa história do Buda, possa refletir e entender que, na verdade, não é tão simples assim, né? É uma coisa assim extraordinária, na verdade. Não é nada tão simples assim, né? Então, nascer como ser humano e poder ouvir o ensinamento do Buda, que é o Dharma, são fatos, né? São acontecimentos extraordinários, né? E portanto nós deveríamos estar contentes, felizes com isso, e principalmente deveríamos estar agradecendo por isso, né? Porque realmente essa nossa vida poderia ser muito diferente, poderia ser bem diferente, mesmo que a gente tenha recebido a vida na forma humana. Então vamos pensar bem, né? Quando a gente nasce, né, nesse mundo e quando a gente é criança, a gente não vai ao templo sozinho, não é? Ao invés disso, pode acontecer de a gente impedir, né, os nossos pais também frequentem um templo, porque tem que ficar cuidando da gente. Porque a gente é pequeno, a gente merece os cuidados dos nossos pais, né? Então eles deixam de ir ao templo e ficam cuidando da gente.
Só que aí a gente começa a crescer e começa a estudar, né? Todos vocês também estão estudando, né? Aí os estudos começam a tomar o nosso tempo, né? Até conseguir formar-se numa faculdade, numa universidade, a gente fica na correria, né? E começa também, depois que é formado, né? Começa a trabalhar, aí tem que ganhar dinheiro, né? Tem que correr atrás, né? O tempo que ele estiver usando para ganhar dinheiro, não sobra tempo para ir para o templo, né? Aí depois vem casamento, né? Família, casa própria, carro, né? E precisando trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e não sobra tempo para ir para o templo. Aí chega um momento em que a gente, né, a tão sonhada aposentadoria, a gente consegue, né? Só que aí fala assim que até hoje essa vida foi só trabalho, estudo, trabalho, né? E ficar cuidando da família. Aí diz então que chegou o momento de curtir a vida, né? Tem que se divertir, né? Vai ter que viajar, né? Tem que jogar beisebol, né? Tem que fazer dança de salão, né? Karaokê, né? E não tem tempo para ir para o templo. Para ouvir o ensinamento do Buda. Aí quando a gente começa a parar para pensar, vixe, será que a nossa vida está chegando no fim, né? Tem que começar a ouvir o ensinamento do Buda, tem que começar a frequentar o templo. Aí começa também, né, ficar com a dor para lá, dor para cá, né? E tem que começar a frequentar onde? Os hospitais, clínicas médicas, né? Aí não sobra tempo para ir para o templo, né? E dessa forma a gente pode muito bem terminar a nossa existência, né, sem ouvir os ensinamentos do Buda. Então, se nós estamos aqui agora, neste exato momento, né, podendo ouvir o ensinamento do Buda, porque recebemos essa vida na forma humana, principalmente vocês que são crianças, jovens, que estão aqui hoje, né, nesse momento, né? Então, se vocês estão tendo essa chance, não é porque simplesmente vocês ou nós somos bons, assim, seres bons, né, pessoas boas, não é só por isso, né? Isso é porque, graças a tantas condições favoráveis, a gente teve essa oportunidade de estar frequentando o templo desde pequeno, né? E assim, na verdade, nós só temos que agradecer cada instante dessa nossa vida, né? Essa vida tão preciosa que nós recebemos neste mundo. Mas que a gente, para que possa entender de verdade tudo isso, nós temos que ouvir o ensinamento do Buda, né? Então, principalmente para a nossa escola Jodo Shinshu, o que significa ouvir o ensinamento do Buda? Seria então ouvir os votos, né, compassivos do Buda amigo, que é através do Namo Amida Butsu, né? Então nós temos que procurar sempre ouvir o ensinamento do Buda e, claro, vivenciar a prática da recitação do Nembutsu Namo Amida Butsu, né? Bom, eu coloquei aqui, né, uma explicação que exatamente uma semana atrás eu recebi a ligação da Okayama Sensei explicando que nesta última atividade que é de hoje, palestra, ela tinha convidado, né, as crianças, os jovens, de Chogaku e seus pais, né? Então pediu para que pudesse fazer, né, uma palestra que pudesse fazer com que as crianças possam entender também melhor, né? Aí eu confesso que foi bom ter recebido essa dica, né, para poder falar um pouquinho mais trabalhado, né? Só que ao mesmo tempo, na verdade, eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Porque hoje em dia as crianças são muito inteligentes, são muito espertas, né, criança? E vocês adquirem muito conhecimento desde cedo. Só que a gente não pode, então, né, subestimar a inteligência, o conhecimento de vocês, mas tampouco a gente pode superestimar também,
Então é uma coisa muito difícil fazer isso, né? Hoje em dia, eu acho que mesmo os professores, né? Os pais também, os próprios pais que estão passando por essa dificuldade tão grande de educar os filhos, né? Só que uma coisa eu acho que é certa, né? Que apesar de tanto desenvolvimento intelectual que a gente vai tendo nesse mundo, com o avanço tecnológico, científico, né? Sempre, né, haverá uma grande diferença entre o que nós chamamos de conhecimento e a sabedoria, né? E além disso, ninguém nasce nesse mundo sabendo das coisas, né? Tudo a gente vai aprendendo. Senão não tem como, né? Nós temos que aprender. Então, a vida, na verdade, é uma constante aprendizagem, né? Desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida, nós estamos sempre aprendendo. Então isso significa que sejamos jovens, né? Crianças, adultos, jovens ou idosos, todos nós temos que ouvir os ensinamentos do Buda e aprender o caminho da verdadeira sabedoria para poder valorizar cada momento dessa nossa existência, né? E a verdadeira responsabilidade, né, em saber valorizar ou não, a responsabilidade é de cada um que recebeu essa vida. Essa sua vida, ninguém pode substituir o seu lugar. Então, se você vai valorizar ou não, procurando ouvir o ensinamento que esclareça isso ou não, isso é uma responsabilidade individual de cada um, né? Então, a única forma de a gente, todos nós, né, valorizarmos verdadeiramente essa nossa existência, para nós, é seguir o caminho da sabedoria do ensinamento do budismo, né? Bom, se até mesmo, né, um animal que a gente considera como seres irracionais consegue aprender a respeitar e reverenciar o Buda, é impressionante isso, né? Até um animalzinho, ó, faz junto com o monge assim, certinho, né? Então, como é que nós, que somos seres humanos, que nos consideramos seres inteligentes, racionais, não tem como a gente aprender, né, a reverenciar, a agradecer ao Buda? Então, por isso, tudo depende de a gente aprender a fazer as coisas corretas, né? Nós temos que sempre aprender a coisa correta, porque coisa errada não precisa nem ensinar, a gente aprende, né? Bom, então, ao final, né, dessa apresentação, foi um pouquinho rápido, né, porque você também pediu que não fosse muito demorado, né? Mas eu gostaria de mostrar um vídeo que eu encontrei na internet também, que achei muito interessante, né? E acho que é uma coisa que vai ajudar a gente também a ficar refletindo em cima das nossas atitudes do dia a dia, do que a gente está fazendo também, né? Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que as nossas atitudes, né, refletem as coisas corretas ou não, né? Então, como eu falei já desde o início, agora também, né, ninguém nasce, né, sabendo das coisas, né? Todos nós temos que aprender nesta vida, né? É por isso que é muito importante que cada um de nós procure sempre ouvir o ensinamento do Buda e aprender o caminho da valorização dessa nossa existência, aprender a caminhar no caminho correto, né? Espero que todos nós possamos então frequentar o templo, ouvir os ensinamentos do Buda e poder vivenciar essa prática da recitação do nome do Buda, que é o Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, né? Vocês praticam dessa forma, Namo Amida Butsu, né? Isso é muito importante, certo? Mas aí agora então eu gostaria de mostrar, né, esse vídeo. Não.
like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Bom, quem está estudando inglês? Tem alguém estudando inglês? Sabe o que está escrito no final? Não deu para ler? Bom, ali no final está escrito, né? Children see, né? As crianças olham, né? Children do, quer dizer, as crianças fazem, né? Quer dizer, as crianças estão olhando o que os pais estão fazendo, né? Quer dizer, a gente, fala assim, nossa, né? Por mais que a gente tente transmitir uma coisa correta, um ensinamento correto, é difícil, né? Agora, como eu já tinha dito anteriormente, coisa errada a gente não precisa nem ensinar, porque eles estão olhando a gente fazer coisa errada, né? Então, esse vídeo que foi produzido em algum grupo lá nos Estados Unidos, eu achei muito interessante para a gente refletir e principalmente tomar como uma lição, né, para a gente refletir no nosso dia a dia. Será que o que a gente está fazendo está realmente correto ou não, né? Pode parecer uma coisa tão pequena, só que podemos estar transmitindo uma coisa errada, né, para os nossos filhos, para as nossas crianças, as futuras gerações, né? Então, ali no final também falou assim, né, que a gente faça uma influência positiva para os outros, né, para as crianças. Então, para começar, para a gente poder transmitir isso, nós temos que aprender a coisa correta. Essa é a questão fundamental, né? Então, nós jovens, idosos, adultos, né, possamos realmente ouvir o ensinamento do Buda, procurar vivenciar cada instante dessa sua vida de gratidão, né, de benevolência recebida, retribuição de gratidão, e valorizando essa existência é que a gente faz com que os nossos filhos, as nossas futuras gerações possam estar aprendendo com as nossas atitudes, né? Então espero que vocês daqui para frente também continuem frequentando aqui o Oterá, participem de todas as atividades que puderem, né? E procurem sempre ouvir os ensinamentos do Buda. E na nossa escola de Odoshinju, então, fundamental essa reverência, essa recitação do nome, né? Bem,